Doutora Ana Thaís, nutricionista pós-graduada em emagrecimento e estética, especialista em alimentação vegana. Ela fala com a gente, está cada vez mais difundida essa prática no Brasil. Doutora, um abraço, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia para a senhora, doutora. Bom dia, tudo bom? Quero primeiramente agradecer aqui o convite pela entrevista para falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Agradeço de coração e estou aqui aberta a esclarecer todas as dúvidas acerca do veganismo, que ainda tem muitos mitos, né? Acerca desse assunto que, apesar de difundido, algumas pessoas ainda têm muitas dúvidas. A alimentação, por exemplo, essa prática no Brasil tem crescido? Tem sim. Eu vejo, tenho observado, né, que ao longo dos anos, cada vez mais pessoas buscam se alimentar bem, né, e o veganismo acaba que sendo uma prática mais saudável, porque inclui mais frutas, mais verduras, né, mais fibras. Como a gente sabe, as fibras existem só no reino vegetal, né, nas frutas, vegetais. Então, quando você adota uma dieta vegana, mesmo que não seja totalmente 100% saudável, com alguns industrializados, né, mesmo assim, seria até mais saudável, né, do que a dieta tradicional que as pessoas seguem, né. E no consultório, nas consultas, até mesmo no SUS, né, que eu trabalho, sou nutricionista do NASF também, aqui na minha cidade, e eu vejo que as pessoas, mesmo que não busquem o veganismo, elas buscam realmente se alimentar melhor, estão com mais consciência, né, com a difusão da internet, da mídia, acaba que as pessoas têm mais curiosidade ainda sobre a alimentação, né, e aí pinta ali o nome veganismo, a pessoa fica curiosa, experimenta, vê que melhora de várias coisas, né, e adota o veganismo. Por isso que está crescendo bastante. As empresas também, a gente vê muita empresa aí, de carne mesmo, oferecendo produtos, alternativas vegetais para esse público, né? Então as empresas, elas também estão se adaptando a essa demanda maior que está crescendo ao longo dos anos, e eu fico muito feliz realmente de ver essa evolução aí na nossa sociedade. A gente fica muito feliz também em lhe ouvir falar com tanta segurança como a senhora está falando. Me diga uma coisa, doutora, para a gente não ser desagradável, se eu fosse vegano, para poder não ser desagradável, de repente, num ambiente que não tivesse nada que estivesse dentro do meu conceito. Vamos lá, para a churrascaria de rodízio. Lá tem aquele buffet, tem aquele rodízio de espeto, mas tem aquele buffet de verduras, de frutas, de alguma coisa. Como é que eu quebraria o galho, por exemplo, chegando num ambiente desse? Pronto, é uma dúvida muito recorrente mesmo. Assim, as pessoas elas ainda têm essa ideia de que, se eu não comer carne, cadê a proteína? Vou ficar anêmico, vou ficar com deficiência de proteína, né? Não vai ter opção para mim. Então, antes de adentrar nesse assunto, nessa parte da escolha, a gente precisa falar sobre as definições de veganismo, porque o veganismo ele tem vários subgêneros, né? O veganismo em si tem o vegano e o vegetariano. O vegano tem a mesma dieta que o vegetariano, que muitas pessoas têm essa dúvida, sou vegetariano, mas tomo leite como ovos. Não, você não é vegetariano, seria o ovo-lacto-vegetariano. O vegetariano, ele realmente não consome nada de origem animal, nem leite, nem queijo. Já o vegano tem a mesma dieta que o vegetariano, porém não usa nada testado em animais, como cosméticos, vestuário e etc. Tem a parte do ativismo também, só que a dieta é a mesma. E dentro do veganismo também tem uns subgêneros, que é o que eu sigo, né? Tem o crudivorismo higienista e a alimentação viva, que é o que eu sigo, né? Que é como se fosse o vegano, a dieta vegana, só que mais estrita, entre aspas, né? Porque mesmo assim tem várias opções. Além de não consumir nada de origem animal, eu não consumo também industrializados, açúcar,
refinados, né? A base mesmo é frutas, verduras, legumes, os grãos, como é que a gente consome ao invés de cozinhar, né? Que é o crudivorismo, a premissa de tudo cru. A gente faz germinado, fermentado, né? Desidratado, então é só a nível de curiosidade. Aí nesse caso, um vegano, o ovo-lacto-vegetariano, ele poderia pegar alguma opção aí, mesmo que vá ovos, ou um ovo cozido, um omelete, ou alguma coisa com leite, né? Porém, o vegano, como é que ficaria a parte da proteína? A proteína, ele poderia escolher uma leguminosa, ou seja, o feijão, que é mais comum aqui na nossa região, também o grão de bico, a lentilha, algum preparado desse tipo. E aí poderia colocar os acompanhamentos, o arroz, a quinoa, né? Ou uma batata doce, que é a parte do carboidrato principal, né? E aí vamos para a parte das saladas. As saladas seriam livres, né? Somente no caso do vegano, se tiver a maionese, aí já não seria bacana, porque a maionese é de origem animal. Porém, se a salada for só com azeite, né? Uma saladinha mais limpa, sem maionese, estaria tranquilo. Para acompanhar, poderia ser um suquinho ali, quem gosta de tomar com líquido, né? Outro mito aí, eu posso tomar com líquido? Assim, gente, não é que faça mal, mas vai atrapalhar um pouquinho ali a digestão. Então, o que é o indicado? 30 minutos antes ou 30 minutos depois da refeição, você tomar aquele seu suquinho ali. E outra coisa bem importante, até adentrar aqui a questão do ferro, principalmente se você for vegano, né? Comeu ali uma refeição rica em feijão. O feijão, ele é riquíssimo tanto em proteínas quanto em ferro. Para você absorver melhor esse ferro, você tomaria aí um suquinho de fruta cítrica, um suco de abacaxi, né? Digamos que não tenha um suco de fruta cítrica. Você pede ali um limãozinho, coloca ali em cima, dentro do suco e toma. Ou então você ainda pode pegar o limão e colocar em cima da salada para já absorver o ferro ali na mesma hora. Você comendo o feijão e já comendo uma fonte de vitamina C para facilitar essa absorção. Não há ainda uma confusão entre o vegetariano e o vegano, não, doutora? Oi? Não há ainda uma confusão muito grande entre o vegetariano, o que é que o vegetariano, a senhora explicou aí e tal, mas não há uma confusão na prática ou na alimentação, por exemplo, dos próprios restaurantes, nessa prática de uma e outra, não? Sim, com certeza, com certeza. Às vezes eles colocam lá a opção vegetariana, né? E aí quando você vai ver, tem ovo, tem leite, né? Então tem ainda essa confusãozinha, né? Até mesmo pela falta realmente de informação, às vezes os próprios nutricionistas não estão sabendo diferenciar, né? Nutricionista que não é dessa área, não tem esse nicho de pacientes, então eles acabam que confundindo também médicos, né? Então, realmente a falta de informação leva a esses equívocozinhos, né? Mas, por exemplo, tenho vários amigos veganos, né, que chegam nos restaurantes. Eu realmente, assim, no meu caso, como é uma dieta, mas assim, nem tudo que tem no restaurante eu como, né? Só se for realmente a salada crua ou suco sem açúcar, né? Mas eu acompanho sempre minha família, meus amigos, né, que são veganos, vegetarianos. Eles pedem, por exemplo, vamos no sushi. Eles pedem ali uma opção de sushi sem o peixe, por exemplo. Dá para realmente fazer essas substituições, mesmo até, essa opção aqui é vegetariana, mas tem queijo. Por exemplo, um hambúrguer, né? O hambúrguer, por exemplo, é um hambúrguer de soja ou de grão de bico, mas vai leite, mas vai queijo de origem animal no sanduíche. Você pode tirar o queijo, né? Mas eu tô vendo que cada vez mais os restaurantes, lanchonetes estão se adaptando a essa realmente coisa vegana. Eles estão procurando realmente se informar acerca disso, né? Porque até pouco tempo atrás, realmente, a gente ia olhar a opção vegetariana, era ou queijo com ovo, e aí tinha essa confusão, né? Mas, pelo que eu vejo, tá mudando esse cenário. Ok. Lacerda. Eu gostaria de perguntar à doutora Ana Thaís,
sobre os benefícios, doutora Ana Thaís. Ser vegano ou ser vegetariano são realmente opções por prazer ou podem ser também opções por necessidade, para melhorar a saúde? Enfim, gostaria que a senhora falasse sobre esses aspectos. Sim, sim, com certeza. Estudos, né, já comprovaram que o excesso de proteína animal, principalmente aquela carne vermelha, né, são potencialmente cancerígenos. Tem a parte do colesterol, do ovo também. O leite, ele é muito inflamatório, já tem estudos realmente comprovando. Então, quando você retira esses alimentos, por mais que você adote uma dieta vegana ainda com industrializados veganos, os industrializados veganos acabam que sendo a alternativa mais saudável do que a proteína animal, né, do que os ovos, o leite. Não é à toa que tem muitas pessoas intolerantes à lactose, à caseína, à proteína do leite, né, porque realmente não é algo tão bacana para a nossa saúde, né. Na faculdade mesmo a gente aprende, quando o paciente está com alguma doença crônica, né, mais grave, primeiro que a gente tira o leite de vaca, né, e no caso o glúten. Você pode ser um vegano que consome glúten e um vegano que não consome glúten. O que não consome glúten ainda é mais saudável do que o que consome glúten, né? Aí a gente já retira esses alimentos porque tem alta taxa inflamatória no corpo. Então, quando você retira esses alimentos, tira a proteína animal, tira o leite, derivados, acaba que tendo aí um benefício, né, pela não ingestão desses alimentos, e quando você retira esses alimentos, você acaba aqui colocando mais alimentos integrais na sua dieta. O que é que são esses alimentos integrais? As frutas são fontes riquíssimas de água, de fibras, de vitaminas, de minerais. Do mesmo jeito, os legumes e verduras, as sementes, no caso da chia, da linhaça, que são a fonte de ômega 3, porque quando a gente vai pegar o ômega 3 é o peixe, né? Porém, o peixe já tem estudos mostrando que quando a gente consome peixe, a gente está consumindo metais pesados e microplástico dos oceanos. Então, já foi encontrado microplástico dentro da corrente sanguínea dessa geração atual. Então, é uma coisa muito grave que não é falada por aí, né? Então, essa fonte de ômega 3 seria da linhaça, da chia, né? As gorduras boas, as oleaginosas, a castanha, a noz, a amêndoas, né? Inclusive, os leites vegetais são super práticos de fazer em casa e super acessíveis de você comprar no supermercado. Por exemplo, o leite de gergelim você faz em casa, que é riquíssimo em cálcio, uma fonte de cálcio alternativa. Tem os outros leites vegetais, que é o leite de castanha, de amêndoas, de girassol, que sai super barato de fazer em casa, né? Até o próprio resíduo do leite vegetal, você faz muita receita de bolo, de biscoito. Então, é uma alimentação bem mais até sustentável e barata, como muita gente tem essa ideia errada de que o veganismo é mais caro. Se você viver só de industrializados veganos, que às vezes são um pouquinho mais caros, que isso já está mudando, aí sim vai se tornar uma alimentação equiparada ou até mais cara um pouquinho do que uma alimentação animal, né, tradicional. Porém, se você for até comparar o preço da carne hoje em dia, você compra aí bastante coisa vegetal, né? Por exemplo, a fonte de proteína seria o feijão. O que é mais barato? Um quilo de feijão, 1 quilo de carne, né? Então, a gente precisa lembrar também das substituições, né? Você não vai consumir carne, então você já economiza aí nessa parte, tá? E aí, voltando aqui aos benefícios, né? Que eu já adentrei aqui em outro assunto. O alto consumo de fibras, né? Melhora o funcionamento intestinal e melhora a nossa imunidade, porque 80% da nossa imunidade está na nossa microbiota intestinal, muita gente não sabe. Então, a disbiose intestinal, ou seja, pouco consumo de fibras, acaba que prejudicando até a nossa imunidade, né?
nossa saúde da pele, cabelos, unhas. Então, a alimentação vegetal, ela também melhora a questão do intestino, pessoas que sofrem com prisão de ventre e as doenças crônicas, né? As fibras, elas previnem aí a diabetes, a hipertensão, colesterol alto. Então, acaba que tendo muitos benefícios por essa questão da gente colocar mais alimentos ricos em fibras, minerais e diminuindo o consumo de industrializados, né? Sem contar que ainda tem a parte dos pré-bióticos, que são as fibras que ajudam também na questão aí dos lactobacilos, né? Tem os probióticos vegetais, que a gente pode fazer de aveia, um iogurte de coco, por exemplo. Existem todos os substitutos da alimentação tradicional na alimentação vegetal, né? Eu, pelo menos aqui em casa, eu faço hambúrguer de grão de bico, faço biscoitinho de linhaça, faço iogurte de coco, enfim, faço muita coisa que realmente, assim, substitui, não é nem em questão de nutrientes que a gente está falando, é realmente até questão de paladar, que as pessoas tem muita dificuldade nessa parte, né, do paladar. Vou deixar de comer as coisas que eu gosto, mas tem muita coisa que dá pra gente substituir na alimentação vegana e até crudívora, que é a que eu sigo também. Muito bem. Ok. Só pra... pergunta aí, Cristina? Tenho para finalizar. Bom dia mais uma vez, doutora Ana Thaís. E dentro desses subgêneros que a senhora falou, existem pessoas que tem aquelas dietas de passar dias tomando só suco, dias comendo só fruta. E o que fazer para quem quer dar esse passo, não ter aquele sintoma chato como cansaço, irritação, perda de massa muscular, que é o que acontece quando de forma brusca a pessoa tira a proteína da alimentação? Pronto. Então, é como se fosse um jejum de sucos, né, de frutas. Então, isso é perfeitamente possível com orientação, né? Inclusive, a maior parte dos meus pacientes, eles procuram uma dieta mais crudívora, né? Esse jejum de sucos e passar um tempo só com frutas também é bacana, tá? Não que que exista realmente uma dieta de passar o resto da vida só de suco ou só de fruta. Eu, por exemplo, eu sigo frugivorismo higienista, crudivorismo, só que a gente não consome só frutas, né? Legumes, verduras, sementes, as leguminosas, no caso do grão de bico, a lentilha, a gente faz o germinado, né? Então é plenamente possível. Inclusive, eu tenho vários pacientes diabéticos, hipertensos, oncológicos, que melhoraram muito com a dieta crudívora orientada de forma direitinho, né? Então, o primeiro passo, antes de procurar realmente o profissional, né, que é um passo super importante, imprescindível, você se informar, né, pesquisar um pouquinho mais. Tem o conteúdo do Dr. Corafra, que ele é referência em crudivorismo e veganismo no Brasil. Tem o Dr. Eric também, que ele é médico, e ele só não é crudívoro, mas ele também é referência em veganismo. Então, pegar o canal desses profissionais, livros, né, o Corafra também, por exemplo, tem mais de 10 livros publicados, veganismo para gestante, veganismo para câncer, jejum também, que eu pratico muito jejum, que tem inúmeros benefícios, né? Então, pegar essas informações para você não adentrar numa coisa que você nem conhece, né? Por mais que você procure o profissional, você precisa saber o sentido de você estar fazendo aquilo. Então, se informar e depois procurar o profissional, né, para ajudar, porque realmente aí às vezes a pessoa, vou virar vegano, mas troca a carne por batata frita e macarrão, né, acaba ficando doente, põe a culpa no veganismo, e é aquela coisa, só que a culpa não é do veganismo, a culpa é você que não procurou o profissional, né, então o profissional está aí justamente para isso. E de preferência, procurar um profissional que tenha experiência nessa área. Já peguei muito paciente frustrado com outros nutricionistas que não souberam passar uma dieta adequada, né, uma dieta vegana ou crudívora adequada, que veio cheio de deficiências, ou então até que foi repreendido pelo profissional realmente por falta de informação, né? Então, procurar um profissional que tenha especialização nessa área
para lhe ajudar, né? E seguir o que o profissional lhe passar direitinho, né? E procurar receitinha também. Meu canal tem várias receitas, né? Na internet em si tem várias receitas, então ficar se aventurando na cozinha, né? Porque às vezes a gente faz uma coisa, mas aí fica muito limitada, a gente não conhece receita. E quando você conhece receitas, né? Os macetes da cozinha vegana, então fica bem mais fácil também. Doutora, me diga uma coisa, tem uma prática hoje, a última pergunta para a senhora, do consumo, por exemplo, de cogumelos. Nós temos hoje o shiitake e temos também o shimeji. Eu convivi com uma determinada pessoa, que o jantar dessa pessoa praticamente era tudo na base do shimeji feito com azeite de oliva. É uma alimentação balanceada, é uma alimentação forte, o que é, por exemplo, o consumo de cogumelo para a pessoa que encara, por exemplo, uma alimentação vegana? Pronto, o cogumelo, ele realmente é riquíssimo em minerais, vitaminas, porém, ele não seria ele tem proteína, porém ele não seria uma fonte principal, né? A não ser que ele fosse realmente, fizesse ali por exemplo, uma proteína texturizada de cogumelo, né? Igual que fazem com a soja. Aí sim, poderia ser uma fonte proteica. Porém, ele pode ser um aliado ótimo na alimentação, perfeita, mas teria que realmente ter uma fonte proteica mesmo assim, de confiança, como é, por exemplo, a soja, o grão de bico, a lentilha, a ervilha. Então, os cogumelos seriam mais um acompanhamento, certo? A não ser que realmente fosse uma proteína texturizada, por exemplo, de cogumelo, né? Um risoto de cogumelo alimenta bem, não? Oi? Um risoto de cogumelo alimenta bem, não? Sim, depende. Por exemplo, se no jantar, no almoço, você consumir uma fonte proteica, feijão, a lentilha, e no jantar, você quer só um risoto de cogumelos, tá maravilhoso, certo? Basta, não precisa também comer proteína em toda refeição, outro mito, né? Nem precisa comer leguminosa todos os dias, na verdade, em grande quantidade, né? Porque assim, na verdade, tudo que a gente consome tem proteínas, né? Então, se for juntar as proteínas do dia, e a nossa necessidade proteica, ela é superestimada, né? A gente nem precisa de tanta proteína assim. Então, mas assim, no dia anterior, ou no almoço, você comeu ali um feijão, a lentilha, e quer comer nessa refeição só um risoto de cogumelos, tá maravilhoso, sem problema nenhum. Até que eu falei, né, do jejum de sucos, por exemplo, das frutas. Realmente, no suco ou na fruta ali, não tem uma fonte proteica específica, mas você não vai morrer se você passar uma semana de sucos, uma semana de frutas, e vai ter muitos benefícios de detox, né, e etc. Porém, a longo prazo, realmente é interessante estar consumindo uma fonte proteica vegetal de confiança mesmo. Doutora, passe só para nós aí, para o público ouvinte, o seu endereço eletrônico aí. Minhas redes sociais? Sim, sim. Pronto, gente, eu tenho um canal no YouTube, chama Ana Vasconcelos Nutricionista. Tem o meu Instagram, que é vegana. Você escreve vegana, normal, só acrescenta um A, um N e um A no final. No A, no penúltimo A, no N e no último A. Duplica, tá? E eu tenho também até TikTok, que é underline, Ana com 2 N's, underline de novo, Thaís com H, underline. E tenho o Facebook, que é Vegana Oficial. Então, lá vocês vão encontrar várias curiosidades, meu dia a dia, dicas, receitas gratuitas. Eu também tenho curso online, atendo online. Então, tá aí um mundo de informações para vocês. Doutora, muito obrigado. Foi um prazer muito grande conversar com a senhora. Imagina, viu? Prazer foi meu. Forte abraço.